Olá portistas, sejam bem-vindos a mais um Dragão Autêntico para fazer a análise de mais um jogo da Liga NOS, Braga Futebol Clube do Porto, vitória por 3-2. Um jogo bastante difícil, com golos do Soares e Soares 2. Do Soares acabaram por ser 2 porque o Alex, foi de penalti e outro de penalti do Alex Telles. Antes de mais pedir-vos só brevemente, rapidamente o habitual, se gostam do nosso canal, façam o like, subscrevam, partilhem com os vossos amigos, comentem também o que é que acharam deste jogo connosco, que é uma forma de apoiarem o canal, e obrigado a todos que têm subscrito. Vamos então ao jogo que começa logo mal, não é? Com o Porto a entrar a perder. A meu ver, eu lanço só esta discussão para ti, com culpa de dois jogadores e ainda mais grave a atitude do Casillas nesse golo, porque dá por perdida a jogada e ele bastava agarrar a bola, quer dizer, e deixa a bola entrar de uma forma inacreditável. Muito rapidamente, ainda antes de irmos a isso, o Porto acho que entrou até bem, entrou por cima do Braga. A dominar, sim. O Sérgio até diz que o Porto entrou mal na primeira parte, entrou mal na segunda parte. Na segunda concordo. Na segunda concordo, na primeira não concordo, porque, digamos, os 10 primeiros minutos, ou até o golo do Braga, o futebol do Porto até estava bem, e o Braga até adotou logo uma postura defensiva. Sem dúvida. Muito recuada. Bloco muito baixo. Muito recuada, embora o Porto estivesse a jogar com uma equipa que supostamente é uma equipa que se calhar não é tão vocacionada para estar tão por cima, tão não é? Porque é tal questão de manter sempre o Militão a lateral e não a central, e ele a central passou para a central e tornou a ser um jogador excepcional, mas pronto, não vamos agora por aí. Mas de facto o Porto acho que podemos lá ir. O Porto entrou bem, mas depois de facto houve uma coisa verdadeiramente inexplicável. Num contra-ataque o Braga tem a oportunidade, o Wilson Eduardo vai ficar isolado, e o Casillas só se preocupa em levantar o braço e dizer que está fora de jogo. E não está nada. Não está nada, obviamente, mas mesmo que estivesse, não tinha nada que se preocupar com isso, e depois desiste do lance, e mais do que desiste do lance, ele, ao mesmo tempo que protestava, quase que dava a entender, eu já estou batido. Sim. Já foi gol. E a bola foi contra ele. Para o meio da baliza, ele só tinha que fazer, agarrá-la e conseguia jogo. Um jogador com aquela experiência costuma a perceber como é que faz uma... Foi inexplicável. Uma distração daquela. Foi um mau momento do jogo que podia ter marcado o jogo. Porque um jogo, de facto, no fundo, apesar de tudo, o Braga estaria uma grande equipa, estar a lutar pelo título, acho que é um bocadinho exagerado, porque apesar de tudo, nesta altura, 5 pontos de distância já é alguma coisa. Para dois adversários, exatamente, sim. Eu ia referir isso. Mas independentemente disso, era um jogo do todo ou nada para o Braga também, como também é para o Porto. Todos os jogos, pelo título, sim. E portanto não se pode ter este tipo de lapsos, e é um bocadinho inconcebível num jogador com a experiência do Casillas. E só mais uma nota, nesse lance, e aí depois se quisermos passar para a discussão da defesa, há um jogador que nos dois passos que são feitos pelo Braga, para um lado e para o outro, não é, para a desmarcação final do Wilson Eduardo, há um jogador que está completamente desalinhado da linha defensiva e que coloca em jogo ambos os avançados, o Diego Sousa e o Wilson Eduardo. Que quem é? É o Pepe. É o Pepe. Está perdido nos dois passos. Ele mete em jogo os dois jogadores. O Sérgio Conceição fala da questão de não ter os jogadores que foram à seleção e que agora vêm jogar, e que de alguma maneira ele já tinha até na conferência de imprensa da antevisão deste jogo falado que de alguma maneira há um chip que é feito para as seleções e depois os jogadores têm que mudar esse chip. Sim. Isso é verdade, sem dúvida, mas veio um bocadinho ao de cima também depois, sobretudo depois do gol do Braga. O Braga disse bem, já que nos oferecem um gol, então também vamos... O Braga cresceu também. Vamos crescer um bocadinho, até pode ser que eles nos ofereçam outro. E acabamos por oferecer outro, já na segunda parte. E o Porto ali andou um pouco baralhado. Foram ali 10 minutos, ou 10, 15 minutos em que o Futebol do Porto realmente fez um mau jogo. Um jogo sem ideias, não havia fio de jogo. Depois o Porto reage, o Porto torna a encostar o Braga e acaba a primeira parte até a jogar um futebol com um grande dinamismo. Um futebol muito fluido, muito bonito, com grande mobilidade de jogadores e de bola. Pronto. E acaba por conseguir também o empate.
por um jogador... Uma bola parada, não é? De uma bola parada, por um jogador que é muito bom como finalizador quando a bola chega, e ali até teve algum mérito também na questão da antecipação, que se antecipou muito bem, indiscutivelmente, mas que teve momentos verdadeiramente miseráveis, e lá pelo o Tiquinho Soares ter marcado 2 gols, eu não deixo de dizer isto. O Tiquinho Soares, há momentos no jogo em que ele está fora do jogo, ele está ali, enfim, numa atitude de molenga. Deixa-se antecipar, recepção fraca, controle de bola paupérrimo, portanto, ele de facto só contribui, lá está, é aquele último momento, porque de resto também esteve bem no penalti, mérito sem dúvida. Até porque ele no penalti ninguém se pode chegar a ele, porque se houvesse um defesa que se chegasse a ele também não chegava a concretizar. Mas pronto, mas eu concordo contigo que os últimos 25 minutos da primeira parte foram o melhor período do Porto na partida toda. E aí o Porto até já merecia, na minha opinião, ter saído a ganhar. E há um penalti por marcar sobre o Corona, e depois eu já vou dar a minha opinião em relação aos penaltis da segunda parte, mas na primeira parte fica um penalti por marcar o Corona, não está no lance, não está com a bola, portanto é um jogador que vai entrar na área e é completamente empurrado. Para mim era um penalti claro, fica por marcar. Mas o Porto acaba muito bem a primeira parte e estávamos na expectativa que iniciasse assim também a segunda, mas depois deixa-se outra vez ficar um bocadinho naquele atavismo, naquela apatia, e acaba por consentir um desentendimento inacreditável entre o Casillas e depois o Militão. Antes o Filipe também faz uma abordagem menos correta ao Diego. Porque o Filipe vem ao lado do Pepe. Eu esta questão do Pepe, eu acho que a gente tem mesmo que falar um bocadinho disto, porque eu acho que a gente com o Pepe defende pior. O Pepe não é o jogador que era. O Pepe é um grandíssimo jogador, não é mesmo? Mas reparem, eu só vos peço isto. Comparem o Porto a jogar com o Pepe neste mesmo jogo, a defender com o Pepe na extrema defesa e a defender com o Militão a central. Já agora eu também peço outra comparação que não é só de apreciação que pode ser subjetiva, é apreciação objetiva e estatística. Vejam os golos que o Porto sofreu desde que entrou o Pepe. Sim. E não estou a culpar só o Pepe, atenção. Sim, estou a culpar que havia a melhor dupla do campeonato nacional, era Militão, Filipe, e essa dupla desfez inacreditavelmente. Até se podia pensar, bem, mas já há um bocadinho a perspectiva do Militão sair. Não faz sentido. Mas o Militão continua a jogar, portanto nem sequer é encostado. Então o ano passado o Marcano e o Reis também não jogavam. Não, isso depois para a próxima época a coisa pode ser preparada de outra forma. E mesmo que porventura o Militão até fosse um grande lateral direito, que na minha perspectiva não é. Hoje nem fez um jogo não mal, fez, mas é 1000 vezes melhor a central do que a lateral, e portanto é ali que ele salva a equipa nos minutos finais várias vezes, a central, o Militão, até ele festeja. É caso para dizer, temos uma pérola, temos o melhor defesa a jogar em Portugal no lugar errado. Pronto. A questão é, dali quem é que vai para o Real Madrid por 50 milhões? Exatamente. Então, depois do gol do empate, nós ficamos até um pouco discretos, porque não se pode dar 2 golos, isto é inacreditável, mas o Futebol do Porto, de facto... Depois do gol do Braga. Do gol do Braga, peço desculpa, e a partir daí o Porto voltou a ter alma, não é? Agora, uma alma também com o futebol um bocadinho aos tropeções, não é? Um bocadinho... pronto, mas a alma é muito grande. A alma é grande e eu tenho a certeza que, de facto, os jogadores querem muito ganhar, mas muitas vezes não se vê isso em campo. Não só, às vezes, pela falta de dinâmica e de movimentação, de velocidade, sobretudo, e de jogar rápido, com improvisação, variar flancos de uma forma rápida. É um jogo muito pastelão e é também um jogo sem ideias. Custa-me muito ver uma equipe. Eu digo isto de várias vezes durante o jogo. E o Porto acaba por pôr sujeito a determinadas situações e depois tem que, digamos, lutar contra isso. Sim, na aflição. Mas a questão é, o Porto joga pouco. O Porto tem uma dinâmica pobre, tem uma ideia de jogo pobre, os lançamentos é tudo para a área, dá-me um bocado aquela sensação de deixa lá ver o que é que a coisa vai, e aqui vai bola. Um bocadinho sempre aquela lógica, corre Marega, que nós até corre Marega, às vezes o jogo parece muito, corre Marega, vai Marega, coitado do Marega. Acho que o Porto tem que melhorar nisto, mas isto é uma coisa um bocado
constante ao longo desta época. O Porto do ano passado e deste ano são claramente Portos diferentes. Não na atitude e não na vontade de vencer, mas na dinâmica. E este ano o Porto é uma equipa que eu não gosto de ver jogar. Não gosto de ver jogar e não acredito que seja uma coisa que vá mudar daqui para a frente. Joga pouco. Aqui ali excepcionalmente já jogamos bem, mas sim, de facto digamos aquilo que é a média ou a regra não tem sido essa. Entretanto, o Porto de facto depois de estar em desvantagem torna de facto a tornar-se poderoso na atitude, na vontade de dar a volta e inclusivamente vai depois para cima do Braga e acaba por conseguir 2 penaltis, da minha perspectiva, claríssimos, quer um quer outro. Essa é a minha opinião. Eu sei que tu não tens exatamente essa opinião, mas e tivemos um jogador que eu elejo como jogador do jogo. A cadeia de transmissão que estava, ou a cadeia televisiva que estava a transmitir o jogo, elejo o Soares, porque ele marcou os dois golos, mas eu não elejo. Eu elejo o Alex Telles, porque mais uma vez é um jogador dedicadíssimo, um jogador clarividente, mesmo quando o Porto jogava de uma forma bagunçada, de uma forma desarticulada, ele continuava a ser clarividente. A pressão que não ia nos ombros dele no penalti. O Porto esteve ligado, estava por um fio. E tanta pressão que ele se lesionou e, ao que parece, até com alguma gravidade. Porque de facto ele teve que dar todo o jeito para que aquela bola era impossível falhar. Aquela bola tinha que ir lá para dentro. E ela vai ao cantinho. Mas pronto, eu para dar então a minha opinião em relação aos lances. Só como comentaste isso, só para dizer rapidamente, o primeiro penalti que dá origem ao segundo gol do Porto, eu não vejo nenhuma câmara em que eu perceba onde é que a falta foi feita, sob intensidade. Para ser sincero, dá-me a sensação que o Militão... Foi o pé esquerdo do Militão que foi levantado. Pela perna do outro jogador. O Militão deixa a perna para trás e pronto, deixa-me aqui ganhar um penalti. Não concordo nada. Eu sei que não, mas pronto, ele foi mesmo desequilibrado. Completamente desequilibrado. Não vejo... E até ficou numa posição um bocadinho difícil. Ainda esteve ali um bocadinho no chão. De alguma maneira até podia ter saído lesionado do lance. Sim, mas... O segundo, da minha perspectiva, o primeiro é claríssimo. Sim, o segundo claríssimo o segundo foi um pontapé na perna. Sim, o segundo não há nada a dizer. O primeiro, eu lá está, eu não vejo câmaras, pelo menos, perspectivas, onde eu percebo o toque. Eu não vi isso mesmo. Por exemplo, há um lance que aí houve câmaras e câmaras suficientes, que é um lance de possível penalti a favor do Braga, que é o Corona entra de carrinho e depois há uma câmara que se vê que ele não toca em ninguém. Essa câmara é clara, é evidente, claríssima. Sim. Eu no primeiro penalti do Porto eu não vejo isso, portanto eu fico na ideia, mas ele toca, não toca. Já o segundo, é verdade, vê-se ele rasteira, abalrou a Fernando Andrade. Sim. Eu agora gostava só, da minha parte, de referir um ou outro aspecto também importante em termos táticos. Acho que o Porto foi um bocadinho surpreendido, isto é, o Braga soube fechar muito bem, aliás o Sérgio Conceição na Flash referiu isso, os flancos, de tal maneira que o Alex, quer o Militão, que desta vez curiosamente até se esticou um bocadinho mais no terreno e foi um bocadinho mais à frente, mas quer um quer outro, de alguma maneira tinham ali caminho barrado. E tu referiste isso durante o jogo e muito bem, que o próprio Gaio costuma ser a defesa direita, ali estava como o ala direito, mas como o ala direito para defender as incursões do Alex. E aí quer o Tiquinho, quer o Marega davam mais largura e acabavam por ser os pontas de lança ao mesmo tempo alas, ao mesmo tempo extremos. Mas mesmo assim sem grande resultado, infelizmente. Depois também, uma coisa que me surpreendeu um bocadinho foi o Porto, quando já estava novamente em vantagem nos 3-2, se expor muito as costas da equipa, aí o Braga jogou muito bem. Aquilo que até o Porto costuma fazer muito bem, por exemplo, com os jogadores como o Marega, não é? Sim, mas aí também o Porto, um bocadinho, se calhar, tinha que juntar mais linhas, tinha que recuar, porque o Porto defende muito bem. Quando o Porto está posicionado atrás, é muito difícil marcar um gol ao Porto. E o Porto não soube fazer isso porque ainda tinha, se calhar, aquela ânsia de eventualmente chegar a um quarto gol e aí também se expunha. E, portanto, dava ali...
E aí, houve aí o jogo aí ficou um bocadinho tremido. Ficou. O Porto, e espero que os adversários do Porto não nos estejam a ouvir, não ouvem seguramente, mas eu acho que é a grande fragilidade do Porto e sobretudo o Benfica expôs muito isso aqui no Dragão. Bolas nas costas do outro flanco, rápidas. O Porto, N bolas que é apanhada assim em contrapé, N bolas. E continua a haver uma situação que também, imagino que seja muito trabalhada, o Sérgio às vezes até tem referido isso, que é a questão de que quando o Porto está a ganhar e até precisa ter jogo e pautar o jogo e torná-lo um bocadinho mais lento e um bocadinho mais entretido, como se costuma dizer, não, o Porto continua a querer despachar a bola. Olha, despachar a bola é dar a bola ao adversário, o adversário está ansioso por tê-la e chegar à baliza, claro, como é óbvio, porque está a perder. perder. E o Braga criou muito perigo. E aí uma palavra para Felipe, Militão e Casillas também, que ao fim acabou por estar muito bem, a sair-se, a antecipar-se, boas defesas. Teve mesmo aquela lance chamado, parece de facto lhe parou o cérebro naquele primeiro golo, mas de resto teve muito bem. E lá está, Felipe e Militão. É uma dupla agora, do botão mesmo. No cômputo geral, embora houvesse todas estas incidências durante o jogo, mas no cômputo geral acho que o Futebol do Porto é claramente merecedor de ganhar o jogo. Na primeira parte a posse de bola era quase 70 para o Porto. Não sei como é que acabou 67, eventualmente, mas uma coisa impressionante. E agora, o Porto de facto ganha e bem, porque lá está, eu mesmo que não concordo com aquele primeiro penalti, já há um na primeira parte que eu acho que devia ser marcado. Mas se não fossem os penaltis, não estávamos a criar grandes oportunidades de golo, portanto... Mas o que é curioso, é isto, é que de facto num jogo entre equipas já mais iguais, embora o Porto seja superior, mas entre equipas já mais iguais, é natural que até os jogos se decidam em pormenores. E os pormenores neste caso foram também os penaltis, não é? Claro. Agora, não se decidem é com golos oferecidos. Pois. Isso é que não é normal num jogo entre grandes, não é? Mas já contra o Benfica oferecemos aquele primeiro golo, por exemplo. Exatamente. O Porto está, nesse aspecto, está um bocado mais desconcentrado defensivamente. Mais vulnerável. Vulnerável. E lá está. E curiosamente até agora está a jogar com um trinco, que é o Danilo, não é? E lá está. Eu continuo a achar o título impossível, acho que o Benfica vai ganhar os jogos todos, mas acho que o Porto, digo isto sempre e é o meu desejo e eu fico mesmo triste se o Porto não conseguir ganhar todos os seus jogos até ao final. Agora são mais 7 finais, 21 pontos e o Porto tem que os conquistar. E já agora uma resposta ao Sérgio Conceição que não pense que os adeptos não estão com ele, nem deixam de estar com a equipa. Estão com a equipa até ao final sempre. Agora também têm direito a exigir um melhor futebol e acho que o Porto pode e deve praticar o melhor futebol. E escolher os melhores intérpretes. Eu hoje não concordo com o 11 e concordo inteiramente com os substitutos que foram as substituições foram lançados. Inclusivamente quando entrou o Fernando Andrade até foi uma substituição de risco, mas arrojada e muito bem. O Porto tem que ganhar o jogo, não lhe serve o empate, não lhe serve a derrota muito menos, mas o empate também não servia. Claro. E de facto aqui um grande obrigado ao Alex Telles, porque ele, ele dá tudo mesmo e oxalá que a lesão não seja assim tão grave. Tão grave. Vamos ver. Pronto, está concluído o vídeo. Mais uma vez, façam o habitual. Se nos ouvem também pelo podcast, façam estrelas, subscrevam, sigam-nos no Spotify, iTunes. É de onde quiserem. Sigam-nos também nas redes sociais e estaremos de volta para futuras análises. Até lá. Até lá.